A liderança se orgulha de ser a rádio oficial dos maiores e melhores shows. E tudo isso não dá para copiar. Boa noite, eu sou Regis Galvão, consultor empresarial, atuo já no segmento como consultor há mais de 14 anos e acumulei aí funções, atividades, cargos ao longo de 2 décadas que nos permitem hoje estar aqui com muita satisfação, com muita honra, integrando o sistema Monólitos de televisão, de rádio, enfim, um equipamento de imprensa importante, fundamental no desenvolvimento, inclusive, da região do Sertão Central, em particular do nosso Quixadá. E surgiu a ideia, ainda ano passado, de nós compormos um podcast, um formato despojado, não menos importante de qualquer outro meio de veiculação, mas o nosso podcast intitulado Sertão Empreendedor. E para grandes sonhos, idealizações, a gente tem que ter, obviamente, planejamento estratégico, objetivos, saber onde queremos chegar e, com essa certeza, traçados os planos, nós chegamos a um convidado para ser aí, o 01 do nosso podcast Sertão Empreendedor, que já é uma realidade, essa empresa já é uma realidade, embora não tenha aberto as portas ainda. Ela já começa a mudar a cultura, não só de Quixadá, mas do Sertão Central do nosso estado, né, do nosso Ceará. E agora já fazendo aqui trazendo aqui para o nosso bate-papo, Dario Frota. Com muita satisfação, vamos rolar agora a bola e lançar oficialmente aqui o nosso Sertão Empreendedor. Satisfação te receber. E essa escolha foi em comum acordo com a direção, com a produção do Sistema Monólitos, para chegar honrando esse planejamento que se estendeu há alguns meses, e, obviamente, no segmento empresarial, não permitindo, ou, né, guardadas as proporções, errar pouco, procurar acertar mais. E eu tenho certeza que a decisão foi muito assertiva em trazer você para compor o nosso primeiro Sertão Empreendedor, que vai ser veiculado, né, rotineiramente, toda terça-feira, às 19 horas, pela TV Monólitos. Dario, satisfação, e vamos conversar sobre empreendedorismo. Vamos, Regis, agradecer o convite. É uma honra estar aqui no programa, ainda mais sendo o 01, como colocado por você. Agradecer toda a recepção aí do Sistema Monólitos e dar uma boa noite aí especial a toda a população de Quixadá, essa terra que hoje faz parte do nosso dia a dia e que a gente tem um carinho muito grande. Dario,
esse brilho nos olhos, né, com que você fala do empreendedorismo, fala do Sertão Central, a gente estava falando agora há pouco nos bastidores, eu compartilho desse mesmo sentimento, uma vez que, não sendo quixadaense, né, de origem, né, não tendo nascido no Quixadá, mas isso se torna, eu não vou dizer irrelevante, mas vamos dizer que secundário, a partir do momento que a gente traça um objetivo. Então, assim, os porquês, né? O porquê vir investir em Quixadá, o porquê decidir morar em Quixadá. A gente tem as nossas convicções, obviamente, igual eu tenho as minhas, mas vamos retroceder um pouquinho no tempo, para quem nos assiste, para quem vai ver os cortes, para quem vai ver, obviamente, em algum momento, outras mídias sociais do Sertão Empreendedor. Quem é o Dario Frota? E traça aí uma cronologia até quando, melhor dizendo, o Dario Frota veio se instalar em Quixadá e decidir investir, empreender. Aí a história é longa, né? Eu vou procurar encurtar um pouquinho. Nasci em Fortaleza, meus pais são de Fortaleza, e por volta aí quando eu tinha coisa de 15 anos, eu tive meu primeiro emprego, né? E depois desse primeiro emprego, que eu passei uns 2 anos, eu passei realmente a pensar com a cabeça de empreendedor. Então, a partir do meu segundo momento profissional, eu já fui investindo em um negócio, né? Então, eu sempre tive essa pegada comercial, sempre tive em linha de frente trabalhando com vendas, e isso foi evoluindo até o momento que eu tenho uma graduação em administração, tenho uma pós-graduação em gestão comercial e gestão de projetos, e teve um momento que realmente a tecnologia aí me abraçou e me abraça até hoje. Tenho uma facilidade muito grande. Abri uma empresa chamada Playmax Solution, fornecemos equipamentos aí a nível nacional, representamos uma multinacional que hoje se chama Poly, faz parte do grupo da HP. Fornecemos para grandes empresas, como também grandes órgãos públicos. E, enfim, passei aí mais de 15 anos no rumo da tecnologia. Quando foi em 2016, a gente quis investir no ramo imobiliário. E aí começamos a fazer aportes, começamos a fazer investimentos em grandes construtoras, em Fortaleza. Isso foi criando uma proporção maior, e aí entramos em loteamentos, e em um determinado momento a gente resolveu, por ter familiares em Quixadá, partir para uma negociação de abrir um loteamento próprio em Quixadá. Isso aconteceu em 2019, e foi muito interessante porque em 2019 eu comecei a vir para Quixadá meio que forçado, né? Meu sócio me ligava e dizia assim: rapaz, você não vai vir, não? Eu disse: rapaz, estou programando, estou agendando. Era difícil. Era difícil. Eu tenho que ser sincero quanto a isso. Então, assim, em 2019 eu devo ter vindo 3 vezes para Quixadá, e isso eu fui começando a vir, eu fui começando a conhecer a cidade, e meu sócio sempre comentando do potencial da região, e eu começando realmente a sentar com empresários, a sentar com corretores, e dizendo: rapaz, Quixadá não é só Quixadá. Quixadá é o centro de lazer e entretenimento do Sertão Central. E cada vez mais, cada visita que eu vinha, isso se consolidava. Eu via isso de uma forma mais clara. Grandes empresários que abriam seus negócios e não fechavam. Negócios, sejam eles na parte de vestuário, sejam eles na parte de alimentação, de entretenimento, eu só via uma crescente com relação à cidade. E isso foi realmente conquistando a minha parte, digamos assim, de business, de negócio, de empreendedor, mas a cidade em si, ela foi me cativando. E cada vez mais a gente começou a vir, cada vez mais conhecer as pessoas, cada vez mais realmente se encantar pela cidade, se encantar pelo povo. A gente foi muito bem recebido pelo prefeito Ricardo, então as portas abertas, e isso foi facilitando. Então a gente foi criando uma velocidade de investimento em Quixadá cada vez mais acelerada.
Em um determinado momento, a gente deu uma evoluída nos passos das aquisições de terreno, e um sonho antigo que a gente tinha era de ter um shopping center, de criar um shopping center numa cidade promissora, num terreno bom, com uma perspectiva boa. E sempre tinha a dificuldade da gente encontrar esse terreno. Às vezes encontrava o terreno, mas a cidade a gente não via com um potencial muito grande. Às vezes encontrava a cidade e não encontrava o terreno. E aqui em Quixadá acabou se encaixando tudo. Pronto, eu ia te perguntar justamente isso, ia comentar com você justamente isso. O fato de determinadas regiões não terem determinados equipamentos, seja de entretenimento, seja a nível comercial, enfim, não significa que, não é porque ninguém ousou. Muitas vezes não se tem uma estrutura mínima que gera uma demanda, não é, Dario? Porque você pode pegar regiões que não têm e possivelmente a médio e longo prazo ainda não terão, por uma série de fatores. Estrutura, um IDH, a circunvizinhança, enfim. A gente sempre fala a geopolítica, né? A política aliada ao território, a geografia de um terreno, seja um estado, seja uma nação, quiçá uma nação, ela influencia em fatores externos quererem se instalar naquela nação, naquele estado, naquele município, ou até mesmo, a gente fala de exportação, também tem que ter esse olhar sempre avaliando o cenário todo, né, Dario? A política, o cenário, a quantidade de habitantes. E uma vez que deu esse estalo, né, o seu feeling empresarial sinalizou: o shopping é uma necessidade latente em Quixadá, para alimentar o Sertão Central, obviamente. Qual a mudança real que o Vila Open Mall vai trazer para a região do Sertão Central, para Quixadá? Como você bem colocou, Regis, a questão de se analisar a região é muito importante. Quando a gente analisou só Quixadá, não caberia um equipamento tão grande quanto o Vila Open Mall. Sim. Não justifica um empreendimento como esse. Mas quando você passa a viver Quixadá, você passa a viver a vida do quixadaense e de todo o Sertão Central, você entende como é que a dinâmica funciona aqui no Sertão Central. Uhum. Então, é muito bem distribuído a questão de que Xeramobim vem se destacando por ser um polo industrial. Sim. E Quixadá se destaca pela questão do turismo, lazer, entretenimento, compras. Então, todos os municípios adjacentes, todos os municípios que fazem parte do Sertão Central, eles já têm enraizado na cultura deles o deslocamento para cá, para Quixadá. Então, nós que somos de fora, quando a gente faz uma primeira pesquisa, a gente olha puramente para o município que a gente está fazendo aquela instalação. Uhum. No máximo, dá uma olhada ali no entorno, no potencial que pode trazer. Mas aqui em Quixadá é muito forte isso. Por quê? Porque a gente não tem esse lazer e entretenimento no entorno e no Sertão Central como um todo. O lazer e entretenimento do Sertão Central é Quixadá. Então, a partir do momento que o empresário ele visualiza a Quixadá como o ponto de encontro do Sertão Central para lazer, entretenimento, compras, fica muito mais fácil tomar uma decisão de uma magnitude como essa, como é o Vila, né? Tanto que o Vila ele começou sendo idealizado num terreno de 5.000 metros. Né? E quando a gente realmente enxergou o potencial aqui de Quixadá e de todo o Sertão Central, a gente ampliou para um terreno de 25.000 metros. E, respondendo sua pergunta, a gente vai trazer realmente assim, um grande impacto, um marco na região, no que diz respeito a lazer, entretenimento e como se compra, como as pessoas vivem hoje. Então, assim, hoje, se você pensar em comprar alguma coisa, depois que você sai do emprego, é impossível. Por quê? Porque o centro da cidade está fechado. O centro fecha 18 horas, fecha 18 horas. Como é que você pode comprar alguma coisa? E Dario, Final de semana.
Final de semana, Regis. Final de semana. Um momento de lazer, de entretenimento. Você fica limitado de segunda a sexta, sábado, meio-dia, né? Exatamente. Então, assim, e você tem outro grande impacto também aqui em Quixadá, que eu já tentei por diversas vezes parar para comprar, fazendo até uma propaganda aí lá na Bransky. Isso. E não consegui. Não tem estacionamento. É verdade. É uma via realmente de um fluxo intenso e realmente é carro de um lado, do outro, nas ruas paralelas, nas transversais, e você não... Então, desistir de ser cliente da loja porque simplesmente não tinha onde estacionar. Então, nós realmente estamos com um equipamento que vai transformar como as pessoas têm experiências de lazer e entretenimento e como elas fazem compras no Sertão Central. Vai ser um marco. Dario, e eu vou mais além, a gente convive, a gente vai incorporando a cultura daquela região, né? De determinadas regiões. E a gente percebe um movimento, inclusive até, né? Lógico que guardadas as proporções, mas pontualmente o quixadaense, uma pequena parcela, é verdade, mas o quixadaense se desloca, inclusive, à Fortaleza, em algumas situações, por conta de uma necessidade que tem que ser alimentada e não existe aqui ainda. Não é? Então, assim, é um equipamento, fazendo novamente aqui uma alusão à nossa capital cearense, né? O que nós vemos, o que a gente assiste nos períodos de sazonalidade, na verdade, de alta estação do turismo. O turismo não movimenta apenas a praia, não movimenta apenas a barraca de praia, mas a gente vê nos períodos festivos, de final de ano inclusive, os shoppings transbordando de gente, né, de pessoas. Obviamente que junto às compras natalinas, por exemplo, mas o fluxo de turista. E quando a gente fala de Fortaleza, Fortaleza é um potencial turístico nacional e internacional. O turismo é a mola mestre de grandes nações e daqueles municípios que praticamente não tem um comércio tão forte, muitas vezes eles sobrevivem do turismo, seja um turismo pé na areia, seja um turismo religioso, e vamos concordar aqui que Quixadá é abençoada, a gente tem um potencial turístico fantástico, e o Vila Open Mall ele vem também fazer frente a essa demanda, correto? Estou falando aí... Não, eu até penso, eu gosto de pensar também dessa forma. Eu acho que realmente vai ser um ponto de encontro e que vai realmente alavancar o turismo na região, porque a gente não está pensando simplesmente em ter lojas. A gente está muito pensando na experiência do usuário. A gente quer que o cliente ele seja o centro de tudo, arrodeado de muito verde, de muita conexão com a natureza, de bem-estar, de segurança. O Vila ele foi concebido em cima de 3 pilares: certo. Experiência, aconchego e natureza. Então, foram pontos primordiais para o desenvolvimento do projeto do Vila. Então, a conexão com a natureza, que é um dos principais pontos que a gente tem trabalhado, ajuda que as pessoas se sintam bem, que elas se sintam em casa, que elas se sintam conectadas e que elas queiram ficar ali cada vez mais tempo. Então, assim, rapaz, eu quero dar uma volta, eu quero sair de casa, Vila. Eu quero comprar, Vila. Eu quero o meu escritório, o meu dentista, Vila. Então, vai ser um ponto de destino, vai ser o Vila em Quixadá. Tudo vai se convergir para o Vila. Né? Então, tudo que você pensar vai ter no Vila, com segurança, com estacionamento, com bem-estar. Então... E o Vila ele já tem atraído, quando a gente falou ainda no início, né, que ele, apesar de não ter aberto as portas ainda, e isso de repente aos mais descrentes, né, que não veem o negócio como nos bastidores, existe um trabalho que é incansável, né, de manhã, de tarde, de noite, já numa fase de execução, sim. Porque para o negócio nascer, nós lembrando aí que nós estamos falando de empreendedorismo, e para empreender no Brasil, você abrir uma pastelaria, por exemplo, uma loja de bijuterias, demanda uma série de papéis. Então, assim, para abrir um shopping, a gente pressupõe que as licenças, os alvarás, as permissões,
Dá muito trabalho, não é? Não, como é que está essa fase aí? É muita coisa. O que eu posso lhe dizer, Regis, é muita coisa. Quando você pensa que você já embarcou, a gente já está no navio. Então, a gente achava, quando a gente embarcou nesse navio, que a gente sabia de tudo. E que a gente já sabia quais eram as tempestades que a gente iria enfrentar. E, na realidade, eu digo que a gente sabia 80%. Tem 20% aí que está vindo navegando, né? Então, é muita coisa. Realmente existe uma burocracia muito grande. Novamente, eu reforço aí o agradecimento à Prefeitura de Quixadá por ter facilitado e estar facilitando a vinda do Vila. Isso é muito importante para o empreendedor saber que a Prefeitura ela está de portas abertas para poder receber o equipamento, receber empresários e facilitar toda essa instalação, porque já existe uma complexidade, na realidade um trabalho muito grande, não é que seja complexo, mas é muito trabalhoso, o Vila é muito grande, então assim, tudo, a dimensão é muito grande do empreendimento. Sim. Nós estamos falando do maior open mall do estado do Ceará. Quantos empregos vai gerar diretamente assim? 1.800 empregos, mais ou menos. Qualquer cidade, seja ela inclusive de grande porte, não vai se recusar a gerar 1.800 empregos, né? Com certeza. E cada vez mais que a gente quer o apoio de todos, né? Não só da Prefeitura, mas a população, os empresários. A gente hoje tem travado no Vila 70% do Vila para empresários quixadaenses. É um povo que se mostra cada vez mais, que a gente vem aqui, que a gente está sentando, a gente vê o quanto os empresários realmente conhecem o mercado e navegam bem e faturam bem e têm um potencial de crescimento ainda maior, porque historicamente nos shopping centers o maior faturamento está depois das 18 horas. Isso, e aos finais de semana. É verdade. Então, durante o horário comercial, o fluxo nos shoppings ele é baixo. E é até um dos pontos que nós colocamos as salas comerciais. Sim. Porque isso gera fluxo para dentro do shopping e vice-versa. Então, comodidade também. Então... Olha, a gente fica já imaginando, né? Você fica contextualizando e a gente fica literalmente imaginando, uma vez que, né, o material fica rodando o dia todo nas mídias sociais. Por isso que eu falo que ele já existe, né? Ontem a gente estava comentando, não era aqui, mas em outra situação, e a pessoa me perguntou qual o Instagram do shopping que vai abrir. É aquele da logomarcazinha assim, assim, assado? A identidade visual já está, não é? Já está marcando. E, obviamente, que todas, sejam as âncoras ou os quiosques, enfim, as lojas que irão se instalar dentro do shopping, o objetivo principal é subsistência, é vender, é gerar receita, faturar e honrar esses 1.800 empregos, que, obviamente, eles se multiplicam em mais pessoas, porque cada pessoa dessa vai, certamente, alimentar mais alguém, né? Então, isso... E o interessante é que essa riqueza gerada ela fique dentro do município, né? E o maior ativo de um shopping, o que é o maior ativo de um shopping? Assim, eu já tenho uma resposta pelo que você já citou, mas o que é que o Vila vai gerar de maior ativo para a região do Sertão Central? Eu não vou falar da transformação do comércio, economia, isso, mas eu acho que o maior impacto, e é o que traz uma realização muito grande para a gente que está à frente desse empreendimento, é a possibilidade de transformar vidas. Correto. De como as pessoas elas vão passar a viver com suas famílias de forma diferente. Porque o shopping center hoje, ele não é mais visto como um ponto de compra, e sim como um ponto de encontro entre familiares, amigos, onde as pessoas realmente elas vão lá para se divertir e passar o tempo.
Não propriamente porque eu estou precisando de uma roupa, de um sapato, não. Eu vou lá realmente para passar o tempo, tomar um café, me conecto ali no Wi-Fi, trabalho um pouquinho, espero minha esposa chegar, sair do trabalho, aí já está trazendo os meninos, aí a gente já lancha, aí eu vou ali treinar na academia, saio da academia, aí tem ali o supermercado. Então, assim, acaba que muito da vida das pessoas hoje consegue se concentrar em um shopping bem estruturado. E o fato do Vila ter sido pensado como um equipamento para poder trazer tudo, então, assim, eu diria que se a pessoa não estiver em casa, ela vai estar no Vila. Um shopping, ele gera, Dario, muitos relacionamentos. Obviamente, isso é fato. Você já parou para pensar quantos negócios vão surgir dentro do Vila Open Mall? Serão muitos. Eu tenho uma convicção disso, enxergando o teu negócio como um sucesso já, porque ele já impacta a especulação imobiliária, né? Ele já mexe com a construção civil dentro da região. Se a gente falar de técnicas de venda, um shopping ele dá aula, né? Porque aquele corredor não foi projetado, o piso, o projeto luminotécnico, tudo é muito pensado, obviamente, para atrair, reter e gerar sustentabilidade. Mas o nível de relacionamento que gera um shopping, inclusive sendo o primeiro shopping do Sertão Central e o maior open mall do estado do Ceará, correto? Correto, isso mesmo. Localizado em Quixadá, né? Assim, uma empresa genuinamente quixadaense. O impacto dentro da cultura ele vai ser muito forte. O que o Dario Frota, CEO, empresário, com outros nichos de investimentos, o que o Dario Frota enxerga para Quixadá, por que não, né, obviamente, para o Sertão Central, num raio aí de 5 anos? Qual o posicionamento, qual o cenário para daqui a 5 anos? Eu confesso que eu não consigo nem projetar essa visão de tão incrível que vai ser. Realmente o impacto que o Vila vai trazer na região vai ser algo tão marcante que eu digo que eu não consigo projetar isso. Eu não consigo visualizar isso. Eu realmente tenho 6 anos que eu ando aqui em Quixadá. Tenho visto a cidade realmente crescer, desenvolver muito bem, mas a partir do momento que um equipamento como o Vila foi instalado aqui em Quixadá, eu não tenho capacidade de projetar o impacto que vai fazer com que essa cidade incrível se desenvolva ainda mais e todo o Sertão Central, né? Porque, novamente, não é um equipamento só de Quixadá, é um equipamento do Sertão Central, né? É um equipamento, até voltando um pouco do que a gente estava falando, ele já é realidade pelas ações que a gente vem fazendo, né? Inclusive então, de inserção, né? Socialmente. Sim, sociais. Então, assim, tem um trabalho de marketing muito grande sendo feito. Final do ano passado, o shopping nem existia, a gente fez 2 dias de festa de Natal, show de humor, música ao vivo, distribuição de brindes, competição de forró. Foi muito bacana, foi um ambiente bem familiar, bem agregador. A gente, infelizmente, não conseguiu fazer no terreno do Vila, porque a gente resolveu fazer muito em cima da hora, e a gente fez ali na Praça da Estação. Mas foi muito bacana, super seguro, estruturado, contratamos segurança, uma equipe de 10 seguranças. Então, assim, mesmo sendo um ambiente seguro, a nossa preocupação com que as famílias que ali estivessem se sentissem seguras e acolhidas, né? Dario, nós já temos dentro do portfólio do Vila Open Mall hoje, que já é uma realidade, nós já temos algumas, se não muitas marcas quixadaenses, eu acredito, né? Que já aderiram, outras estão em fase aí de negociação. Eu acredito que em que fase está hoje ali? Se a gente pudesse gerar ali um gráfico, um percentual, tem muito espaço ainda disponível, ou o empresário, o empreendedor quixadaense, ele tem já pego essa fatia maior? A questão de espaço é muito relativo. Eu gosto de dizer por quê? Porque, como você comentou no início da nossa conversa,
O shopping, ele pensa como é que a gente vai montar o corredor comercial e quantas operações vão ter dentro daquele segmento. Sim. Porque qual é o objetivo? É que os lojistas que ali estão, eles tenham bons faturamentos. Se a gente instalar lá no Vila 5 hamburguerias, ninguém vai faturar bem. Verdade. Não é positivo. Então, existe um estudo de mix que determina que a praça de alimentação tem tantas operações, dessas tantas operações são tantas hamburguerias, são tantas pizzarias, são tantos sushis, são tantos açaís. Então, quando a gente fala de espaço, é muito relativo. Tipo, hoje uma coisa que toda esquina, é quase que nem farmácia, açaí. É verdade. Né? É verdade. Muito açaí, muita loja de açaí. Hoje a gente só tem mais uma operação de açaí disponível. Certo. Então, quando você olha para o açaí, eu já não tenho mais muita opção. E já está sendo bem... A gente já está parando e dizendo assim, peraí, vamos analisar quem é que a gente vai botar agora, porque agora a gente não pode mais também estar botando qualquer loja, porque o interesse é realmente trazer marcas fortes. Fechamos já com marcas fortes de açaí daqui de Quixadá, mas a gente também tem que trazer operações de fora, porque a população ela quer novidade também. Sim. Então, está aí onde tem 30% do Vila que ele é travado para operações de fora de Quixadá. Eu já nesse segmento, né, de implantação, de consultorias, enfim, eu já fiz diversas implantações, seja de hotel, seja de grandes marcas de restaurantes. E, obviamente, né, o trabalho é muito complexo. Aquela fase ali de quase a largada, né, de uma Fórmula 1, que você fica acelerando e naquela ansiedade de romper a barreira e largar, literalmente. Eu vi, não participei, mas vi de forma secundária. Na época eu era professor da FEComércio, né, do Senac, e eu vi vir a Fortaleza uma grande marca, né, um shopping, né, com 2 unidades hoje consolidado em Fortaleza, e eu vi ali a semana pré-inaugural de um shopping. Cara, um shopping ele se equipara a um transatlântico, né, um cruzeiro, né, um navio, só que ele está ali ancorado, atracado. Cara, uma infinidade de gente... e literalmente a cortina do teatro, né, do espetáculo se abrindo e o camarada dando o último retoque de tinta ali. E essa ansiedade, como é que está essa ansiedade aí da equipe? Está grande, mas a gente já vem fazendo o planejamento de inauguração. A gente, inclusive, já tem os artistas que a gente quer convidar para poder fazer o show de inauguração do Vila. Então, assim, artistas renomados e que certeza que vão agradar todo mundo, né? E junta realmente muito com o que a gente está propondo para o Vila. E aí voltando um pouquinho com a questão das lojas, né? De trazer realmente... o empresário quixadaense que entende o negócio. Operações de restaurante, nós só temos 4. Correto, certo. Nós fechamos 2 operações já com Quixadá. E com 2, digamos, das 3 principais operações aqui de Quixadá. Uma, Pé de Serra. Conceituado restaurante Pé de Serra. E o outro, Broiler. Certo. Né? Então, assim, o movimento que essas 2 operações... trazem dia de semana e final de semana em Quixadá é algo expressivo, né? E eles se complementam, né? Como você já falou, esse mix, eles se complementam, obviamente. Exatamente. O broiler está mais ali para um bar, uma pegada mais descontraída. O Pé de Serra já é algo que está enraizado no sertão central, né? Inclusive colocado pelo meu pai. Meu pai disse assim, rapaz, às vezes a gente ia lá no Paulinho só para poder... comer lá do que ele prepara. Podia sair o que saísse da churrasqueira, a gente tinha certeza que era muito bom. Rapaz, e quem imaginou, né? Eles, enquanto raízes aqui de Quixadá, se imaginaram chegar ao ponto de sair de uma instalação rural ali, né? O ambiente rural, caramba, ir para dentro de um shopping. Né? E esse shopping em Quixadá. Então, assim...
muitas vezes, repito, né, para a pessoa negativista ali, pode dizer, mas caramba, mas ainda está um terreno. Ok. Né, a gente, esse planejamento, não por isso, ele está parado. Pelo contrário, ele já está em fase de execução. Tem aquela fatia do bolo que precisa ver para crer. Não é? Então, naquela fase inaugural e pós-inauguração, certamente o chamariz dentro da cidade, dentro da região do Sertão Central, ele nunca vai deixar de ter e sempre vai ter espaço, assim, logicamente que dentro do mix, né, que o Vila Open Mall se propõe a ofertar, inclusive honrando os que já fecharam o contrato. Mas eu acredito que vai sempre atrair novos negócios, não é? No conjunto ali do Vila Open Mall. Existe um plano de expansão futuramente, para daqui a muitos anos, não sei, depois de consolidado, ou não? Ele já vai nascer para ser aquele espaço geográfico, delimitadamente ali, não? Assim, inicialmente a gente quer consolidar o Vila, né, indiscutível, mas como empresário a gente já tem uma visão de futuro, né? Então existe possibilidade sim de crescimento, o Vila pode ampliar ainda mais do que ele já está sendo idealizado ali no V0, e realmente assim, o que eu gosto de dizer para as pessoas que não acreditam, as coisas realmente elas partem de algum ponto. Sim, ela parte de um sonho, sim, ela parte de uma pesquisa de um terreno, ela parte de uma conversa com prefeitura, ela parte de uma conversa com empresários, e ela vai se transformando. Ela parte de um projeto arquitetônico, ela parte de contratos assinados com empresários dizendo que vão para lá, então os contratos já estão assinados com todos esses lojistas, e de ações nossas, como o shopping ainda não está edificado, porém a gente já fez o Natal do Vila. O shopping não está edificado, mas os lojistas, a gente ainda não lançou oficialmente, extraoficialmente ele já foi divulgado na reunião do CDL. Nós divulgamos a nossa contratação da plataforma de e-commerce do Vila. Já vai sair o aplicativo para smartphone, tanto iOS, enfim, os Galaxy, Samsung, e aí vai todas as opções aí de telefone, para que o usuário e o lojista, obviamente, o lojista vai cadastrar a loja dele, ele não vai ter nenhum custo com essa plataforma, ele vai simplesmente, por ser parte do lojista, ser parte do Vila, ele vai ter direito a estar na plataforma. E é uma facilidade e uma ampliação do leque de venda. Então, você vê quem hoje vende só para Quixadá. A partir do momento que existe o aplicativo do Vila, existe um marketing massivo de divulgação desse aplicativo, aquela loja que antes só existia para Quixadá, vai passar a existir para o mundo. Então, o empresário de Quixadá vai poder vender para onde ele quiser. Os restaurantes não vão precisar investir em uma plataforma ou contratar plataformas de terceiros. Já vai ter a plataforma do Vila, que ele não vai gastar nada, vai botar lá toda a parte de alimentação dele, o cliente vai entrar e vai comprar, vai fazer a entrega, vai fluir tudo mais fácil. Então, o Vila ainda não está edificado e nós estamos, a cada dia que passa, mostrando o Vila é uma realidade, e a partir do momento que ele estiver edificado e que existir a inauguração dele, já vai existir uma expectativa muito grande da população, não só de Quixadá, como do Sertão Central, para que esse equipamento realmente esteja funcionando. Porque se antes dele funcionar, a gente já está tomando essas ações que nós estamos tomando, eu quero que vocês procurem projetar o que é que nós vamos fazer com o Vila quando ele estiver funcionando. É aí realmente onde o encanto, a mágica do Vila vai realmente conquistar não só Quixadá, não só o Sertão Central, mas realmente o Ceará como um todo vai se destacar por ter um equipamento como o Vila aqui.
Dario, a hotelaria, por exemplo, ela pratica muito, obviamente que é a experiência, né? A experiência, o que é a experiência? É um produto que a hospitalidade gera, né? Ser hospitaleiro. E o cearense é hospitaleiro, o povo quixadaense é hospitaleiro. Certamente, as equipes que irão compor cada operação, consequentemente, a equipe institucional do Vila Open Mall, serão, por sua vez, muito hospitaleiras, mas é a hospitalidade agregada de muita técnica, de muita capacitação, de muito estudo, de muita pesquisa. Os hotéis, eles inserem o mundo Walt Disney, por exemplo, dentro da hotelaria, né? O Walt Disney replicou instintivamente para o mundo todo, dentro da hotelaria, que você precisa ser receptivo. Naquele momento que você está usufruindo daquele serviço, você vai sempre provar de experiências que aí não é o preço, é o valor agregado, e marcam vidas, né? Marcam momentos especiais. Obviamente, para a concepção de um shopping, eu acredito que tenha esse estudo. E o que a gente pode esperar do Vila Open Mall a nível de experiências, né? Eu acredito que não só a ambientação, o paisagismo, enfim, mas você falou do tripé, né? Do tripé inicialmente do tripé, que dão sustentabilidade ao projeto. Qual a maior experiência que o público vai poder sentir, né? Que é uma questão de sentimento, né? É indiscutível. Assim, o nosso pontapé, realmente, como você falou, é a questão de hospitalidade, né? Então, a nossa equipe, a gente tem um recurso já disponível no Vila para a questão de capacitação, de treinamento do time do Vila para poder saber receber o cliente final e para realmente tratar com os nossos lojistas, né? A gente tem uma preocupação muito grande para que todo momento dentro do Vila seja um momento agradável, um momento encantador, um momento de bem-estar, um momento que cada visita seja uma memória, né? Uma boa memória, uma boa experiência. E com relação às experiências, a gente inclusive já tem aí um roadmap traçado aí de experiências a serem implementadas no Vila. Gostaria muito de já soltar alguns spoilers aqui. Eita, rapaz. Mas eu quero dizer que a gente está falando de coisas a nível Disney, como você colocou. Eu acredito. Né? Eu já fiz algumas viagens aí, eu estou trazendo as melhores experiências que eu tive na minha vida, trazendo para Quixadá e trazendo com muita satisfação, com muito prazer, com muita honra, porque essa cidade realmente é encantadora, me conquistou, e eu gosto de dizer que enquanto o povo me quiser aqui estarei, e quero realmente contribuir com a cidade no que eu puder. Olha, eu não tenho dúvida. E a gente já percebe essa experiência proporcionada aos clientes do Vila, que hoje são os investidores que estão abrindo seus negócios. Poxa, vamos concordar que não é qualquer contrato que você assina, dispondo de um recurso inicial, de um investimento inicial, e você recebe, né, um espumante bacana, não é, um portfólio de produtos ali, rapaz, que, sinceramente, você fala, rapaz, cara, eu quero investir ali, porque isso faz bem, né? Aí, de novo, vem a experiência, surpreender. Os lojistas, realmente, para a gente tem que ter uma relação muito boa, é uma parceria, tá? Não existe shopping sem lojista e não existe lojista sem o shopping. Então, assim, é uma parceria de mão dado. A gente quer, quanto mais o lojista desenvolver, mais o Vila vai desenvolver. É isso que a gente quer, e desde o primeiro momento, desde do marco inicial, do momento inicial, a gente quer que a experiência com o lojista seja muito boa. Então, realmente, a gente desenvolveu alguns mimos, né?
Você comentou aí do Shandong, as taças, a gente realmente teve uma preocupação, tem uma preocupação com a questão de aromatizar também. Então, realmente trazer um pouquinho do Vila, antecipar um pouquinho dessa experiência para os lojistas, né, que é quem a gente está tendo esse contato de forma mais intensa. Mas vai ser transformador, Regis. Cada vez que eu falo de Quixadá e que eu falo do Vila Open Mall, me emociona porque é uma cidade encantadora, é um povo encantador e o Vila vai coroar isso realmente no Sertão Central. E territorialmente falando, já começa, isso já é uma realidade, já começa a geograficamente desenvolver uma região, né? Desenvolver uma porta de entrada, uma das portas de entrada, se não a principal, de Quixadá e a rota de passagem para os outros municípios. Aí. Eu estou vendo aqui, né, fazendo aqui uma pesquisa, são mais de 320 vagas de veículos. Obviamente que isso já está agregado a um possível plano de mobilidade urbana, né? Porque para 320 veículos chegarem até lá, no momento over, né? Assim, no momento máximo, obviamente que eles irão trafegar e, obviamente, cada veículo desse levando ali, por exemplo, um casal, esse já se duplica, fora as outras pessoas que irão por outros meios, né? Como é que está essa questão de mobilidade urbana? Tem tido algo assim nesse sentido? Você comentou, eu vou resumir em uma palavra, localização. Uhum. A localização do Vila ela foi muito bem pensada, né? Inicialmente, um equipamento como esse, não só por limitação do terreno, que a gente não tem um terreno desse hoje, efetivamente no centro de Quixadá. Nós estamos falando de 25 mil metros, são 2 quarteirões e meio. 2 praças e meia José de Barros. Então, assim, não existe esse terreno disponível dentro de Quixadá. Segundo ponto, mobilidade. Isso. Um equipamento desse no centro de Quixadá, a gente teria um sério problema de mobilidade. E um terceiro ponto, nós perderíamos o público passante. É verdade. Um equipamento dentro de Quixadá, ele estaria muito focado para o povo de Quixadá. Quando a gente leva ele para a entrada de Quixadá, ali, digamos, na esquina da BR-122, na rotatória. Então, assim, a gente está pegando não só o público de Quixadá, na região de Quixadá mais promissora para desenvolvimento, que é o Jardim dos Monólitos, isso. Porque as cidades do interior elas tendem a desenvolver para a capital, para perto da capital, não no sentido oposto, não mais para o interior. Então, o Jardim dos Monólitos é a porta de entrada, é a principal rodovia de acesso que vem de Fortaleza para cá, e quem não quer passar por dentro de Quixadá, continua na BR-122, contornando por fora, e que ele vai passar na frente do Vila também. Verdade. Então, nós temos não só o público de Quixadá, mas todo o público que obrigatoriamente passa por Quixadá vai estar passando na frente do Vila. E você já imaginou, né? Você falou aí de caos, né? Que seria um caos, né, em muitos sentidos, ter um shopping, né, da magnitude do Vila Open Mall cravado no centro da cidade, por exemplo, né? Ele seria um centro comercial, mas não teria toda a atmosfera daquilo que você está proposto a realizar. Você imaginou a logística de fornecedores para fomentar os clientes, né, os lojistas do Vila Open Mall? Já, caminhão, enfim, seria bem complexo mesmo. Falando ainda de movimentos, né, que ocorrem, né, isso, a evolução, a própria evolução humana nos traz isso, né, a melhoria salarial, enfim, as condições geopolíticas, novamente falando desse tema. Era impensável, isso eu vivenciei isso na prática, um restaurante, um grande case de sucesso, uma grande marca, e se instalar dentro de um shopping. Isso eu estou falando aí, cara, de 2007, 2010, 2011, eu gerenciava na ocasião uma grande rede, e o diretor da empresa, não, mas pelo amor de Deus, shopping, o meu restaurante não tem. Shopping é lanchonete, é fast food.
Só que esse movimento, ele foi mudando. Ele foi mudando, e esse mesmo empresário, ele faz escola realmente no que ele faz, ele forma muitos gestores, hoje está com algumas marcas do grupo, da rede, instalada dentro de shoppings pelo Nordeste, inclusive. Porque vem a comodidade, vem a conveniência, vem os horários, né, ociosos, né, de sazonalidade, que, de repente, uma região de uma capital, obviamente, com seu nível de violência alarmante, já gera uma expectativa, uma sensação de segurança diferenciada dentro de um shopping. Cara, é um conjunto de coisas, né, que, para um bom gestor, você tem que estar antenado ao mercado e muda. Né? A sua opinião hoje é uma, amanhã pode ser outra, baseada tecnicamente, né, em estudos. E hoje a gente já vê esse movimento naturalmente. Você citou aí o Broiler, citou o Pé de Serra e outras marcas, que eles já foram de forma instintiva. Né? Opa, eu preciso me instalar num shopping. Porque posicionamento de marca, fortalecimento dessa marca, é dizer, estou me consolidando e eu quero gerar network. E nós teremos aqui, né, o Vila Open Mall terá um coworking ativo, pulsante, que eu não tenho dúvida que vai pulsar, e dali sairão outros negócios, não é? Então, assim, os nossos espaços, eles realmente, como eu coloquei, o Vila ele é um espaço completo, com tudo. O cowork é mais um desses espaços. Então, assim, empresários, startups que não têm a necessidade, não dispõem do recurso financeiro necessário para poder alugar uma loja, que estão no momento inicial, querem reduzir custos, você vai para um espaço bem mais em conta, bem mais enxuto, compartilhado, e que você está ainda no mesmo hub de negócios. Né? Então, você está na mesma estrutura, podendo fazer negócio com os mesmos empresários da mesma forma, com uma estrutura bem mais barata. Então, assim, o Vila hoje, ele é um ponto que tem de tudo. Eu conversando com um empresário recentemente, ele comentou comigo o seguinte: cara, eu adoro shopping center. Aí eu cheguei e disse assim: cara, mas me diz por que tu adora shopping center? Eu queria escutar de um cara que tinha a bagagem que esse empresário tinha. Ele disse: cara, é porque é muito prático. O que eu preciso tem no shopping. E se eu vou simplesmente jantar, e eu quero jantar num restaurante com a minha esposa, e os meus filhos não querem aquela comida, um quer um hambúrguer, o outro quer uma pizza, eu pego, compro um hambúrguer, compro a pizza e vou para o restaurante com a minha mulher tomar um vinho, tomar um drink. E os meninos estão felizes ali, estão sentados na mesa com a gente, estão interagindo. Então, consegue atender o desejo de toda a família. Por quê? Porque no shopping tem tudo. Então, é um centro de convivência, é um centro de lazer, é um centro de entretenimento, é um centro de compras, é um centro de saúde. Então, a gente vai ter no Vila um centro de saúde, onde as pessoas vão ter várias especialidades lá. Os escritórios de advocacia, de engenharia, construtoras. Então, assim, a gente já está fechando. Corretores também, imobiliárias, já fecharam lá o seu escritório. Então, assim, realmente, eu gosto até de fazer um paralelo com... Vai nascer um novo centro da cidade. É verdade. Ali vai nascer um novo centro da cidade, de uma forma mais organizada, mais estruturada, segura, com estacionamento. Planejada, né? Muito planejada e indiscutível. Então, assim, realmente um diferencial aí. Meu amigo, a conversa rende, o assunto rende, né? Assim, quando você se sente à vontade para falar daquilo que você conhece, que você domina. E esse é o grande intuito, né, do Sertão Empreendedor. Não só pelo nome, né, obviamente honrando aí as nossas raízes, a geografia, que é muito importante para a gente, e dentro de empreendedorismo cabe vários nichos, vários. E o shopping center, ele contempla, se não for todos, uma grande parcela desses nichos. Eu quero te agradecer demais, porque você
está fazendo parte, né, Babu? Está fazendo parte aí do pontapé inicial e sendo certamente uma mola que vai impulsionar. A gente estava falando de sonho, vai estar impulsionando o nosso sonho, né? Ajudando a gente a idealizar um sonho que está virando realidade hoje, com o lançamento oficial aqui do Sertão Empreendedor. Outras pessoas, outras personalidades, outros cases de sucesso passarão aqui por essa poltrona, pelos nossos estúdios, e ficam os agradecimentos. Olha aí, para encerrar, para fechar com chave de ouro, tem aí um 3D aí, Dario? É um 3D desenvolvido aí pela time da arquitetura. Isso aí é a praça principal. Essa estrutura que está ao fundo aí é onde vai ficar o broiler. Eu gosto de dizer que foi um dos pontos mais privilegiados. Aí a alameda de restaurantes. Novamente aí do lado direito a gente tem a estrutura aí do broiler, vai ficar de frente para o lago, lindo a localização. Ali ao fundo a gente tem as salas comerciais na parte de cima e na parte de baixo, no térreo, são as lojas. Depois bom, a gente vai entrar aí no corredor aí das lojas. Temos também estrutura para quiosque, né? Então, assim, se a sua operação ela não é uma operação ainda de loja, ela pode ter um espaço no Vila também com quiosque, né? E aí um fechamento aí, novamente aí na praça principal. Essa estrutura aí em frente ao lago a gente pretende fechar essa estrutura e trazer uma cafeteria legal. de fora que realmente tenha e agregue bastante ao empreendimento. É um formato bacana demais. Mais alguma coisa aí, Babu? Finalizando com sucesso. Dario, eu quero te agradecer, apertar a sua mão. Eu tenho convicção que o sucesso está... Ele vai ser a consequência de um baita de um trabalho e certamente nós vamos poder, o Sertão Central, o mundo empresarial, vai poder desfrutar de muitos bons frutos que o Vila Open Mall, que essa sua mente aí idealizadora vai proporcionar para a gente, né? Que eu me enquadro nesse nicho de futuros clientes do Vila Open Mall, tá bom, querido? Obrigado. Regis, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando um pouquinho mais do Vila e realmente deixar a mensagem de que o Vila, ele veio e ele é nosso. Ele é do povo quixadaense, ele é do povo do Sertão Central e a gente espera cada vez mais o engajamento das pessoas nas redes sociais. Realmente tem uma marca que o pessoal pede demais e aí eu vou até deixar a mensagem aqui porque eu acho que a gente tem que perturbar essa marca para a gente conseguir trazer. McDonald's. Todo mundo fala de McDonald's. É verdade. Se vocês querem McDonald's, sigam a página do Vila Open Mall no Instagram, @VilaOpenMall, e marquem o McDonald's até ele não ter outra alternativa a não ser abrir uma unidade no Vila Open Mall. Porque é o que eu mais escuto. Dario, o McDonald's vai vir. Ô Dario, traz o McDonald's. Pessoal, eu preciso da população engajada para trazer o McDonald's. Se o McDonald's notar que todo mundo está perturbando para o McDonald's vir, eles vão acabar vindo. Mas precisa realmente de uma mobilização muito grande da população de que, rapaz, eu quero o McDonald's. Vamos fazer acontecer o McDonald's. Aí contem comigo que a gente arrasta o McDonald's para cá. Pois eu tô achando que vai vir, viu? Eu tô achando que vai vir. Ó, e marca, curte, compartilha, deixa o like aí, deixa o joinha. E segue nas outras mídias sociais, né, Babu? Sertão Empreendedor, né? @Sertão Empreendedor, tanto no TikTok quanto no Instagram. E vamos fazer valer, vamos movimentar, viu, Dario? Eu conto com o teu apoio também. Vamos movimentar esse YouTube. Certeza. Aí do Sistema Monólitos, tá bom? Certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Boa noite.